Nós temos reiterado aqui nos vídeos que se Ciro Gomes for candidato às eleições da presidência da República no ano que vem, segundo as pesquisas que têm saído, e elas têm indicado isso cada vez de uma forma mais concreta, Ciro, se não estiver disputando o segundo turno em 2026, ele vai ser um dos candidatos, uma das personalidades com mais influência eleitoral para o segundo turno. E o que é interessante sobre isso é que parece que o próprio partido de Ciro, PDT, Partido Democrático Trabalhista, não considera essa influência do Ciro valiosa para si mesma. Tanto é que Ciro vem tendo uma série de desavenças com o partido e aparentemente só ainda está permanecendo no PDT em consideração a pessoas que ele considera muito dignas de honraria, muito dignas da sua atenção dentro do partido. A gente vai relembrar aqui para vocês algumas coisas que aconteceram entre Ciro e PDT, porque o Ciro está na iminência de sair do Partido Democrático Trabalhista. A gente vai lembrar a partir de 2018, quando Ciro viveu ali uma eleição muito favorável a si mesmo, ficando em terceiro lugar nas eleições. Nós vemos ali um partido ainda fraco em relação às alianças que ele consegue fazer, porque o que aconteceu em Minas Gerais foi um apocalipse, foi uma desilusão eleitoral para Ciro Gomes, 2018. Mas as coisas aconteceram de uma maneira muito interessante, porque graças à oxigenação que as ideias do Ciro representaram em 2018, o Partido Democrático Trabalhista ele se desenvolveu, ganhou novos afiliados, cresceu, vamos dizer, deu trabalho para o PDT para se organizar com a crescente onda de filiados, até que chega em 2022. E em 2022, o que havia de concreto até ali entre 2020 e 2022 era um cenário extremamente favorável para o Ciro, porque Lula estava preso. Lula estava preso e o Ciro, com o Carlos Lupe, tinham acabado de acertar com quem era até então o melhor marqueteiro do Brasil. Foi inclusive marqueteiro de Lula e Dilma aí em campanhas eleitorais. Mas o STF, através de uma decisão extremamente questionável, mas respeitável, soltou Lula, deixando ele elegível para as eleições de 2022, mudando completamente o cenário nacional. É importante a gente dizer isso. Uma decisão do STF mudou completamente o panorama eleitoral de 2022. Por isso que, para nós, a ineligibilidade momentânea de Jair Messias Bolsonaro não diz muita coisa, porque se o STF quiser, vai lá, faz uma revisão do processo e torna aquele processo ali válido. E aí acabou-se a situação toda e muda completamente o panorama eleitoral novamente. Mas aqui a gente vai explicar o que começa a acontecer depois que o Lula é solto em relação ao Ciro dentro do PDT, o que isso demonstra para o Ciro dentro do PDT. Antes disso, eu vou pedir a você que você se inscreva no canal. Se você curte esse cenário de política, né, no Brasil, é importante que você esteja aqui presente para a gente entender os fatores políticos que se alinham. A gente fala que Lula está indo de mal a pior, a pesquisa que a gente mostrou no vídeo de ontem mostrou isso. A gente mostra também Bolsonaro, que está mais preocupado agora com sua própria anistia do que com a sua eleição para o ano que vem. É a preocupação dele. Portanto, se inscreva, curta o vídeo se você achar pertinente, interessante e comente. Você acha que vai ser a melhor das decisões do Ciro sair do PDT e ir para o PSDB? Ou será que o Ciro está cometendo um erro? É o que a gente vai especular por aqui agora com vocês. Durante a sua candidatura, o PDT soltou várias resoluções sobre fidelidade partidária, para mandar uma mensagem para todo mundo. Só que nos parece que nem todo mundo é filiado ao PDT. Tem muita gente que desrespeitou essa resolução e o Carlos Lupe fez o quê? Puniu severamente? Não, Carlos Lupe fez absolutamente nada. Nada, nada. Ou seja, resolução do PDT não serve para nada. Você pode pegar ali e colocar na gaiola de passarinho para virar ali, step ali de passarinho. Não vale nada. Porque o Ciro foi severamente traído nas eleições de 2022. Não vamos nomear, mas a gente vai trazer aqui um exemplo de uma circunstância que ocorreu há tempos atrás, uma grande plenária que o PDT fez. A deputada federal por Minas Gerais, Duda Salabert, ela por algum motivo, ela pediu desculpas públicas ao Ciro, sem falar o porquê estava pedindo desculpas públicas.
Será que é porque ela não apoiou o Ciro em 2022? Vai saber. Ela não caracteriza isso, ela não objetiva o porquê que ela pediu desculpas públicas para o Ciro. Posteriormente veio o grande esquema dentro da Previdência Social brasileira. Carlos Lupe se vê ali em uma situação muito delicada, né? Que fez com que ele deixasse a Previdência Social. Ele pediu demissão da Previdência Social porque ficou ali numa situação íngreme, numa sinuca de bico. E aí todo mundo ficou feliz, graças a Deus o PDT vai sair desse governo horroroso, desse governo Lula. Pouco tempo depois, quem é nomeado um novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, pedetista também, que representa ali uma coordenação geral da Previdência também, que sabia as mesmas coisas que o Lupe, e falou a mesma coisa que o Lupe. Nós sabíamos que alguma coisa acontecia, mas não sabíamos que aconteceu dessa maneira. Mas o Volney aparentemente tem as costas quentes, e ele conseguiu ficar como ministro da Previdência. E é claro, dessa vez o Ciro mandou a ver. E ele comentou na publicação do PDT que é uma indignidade Volney Queiroz e o PDT continuarem nesse governo. Acaba por aí? Não acaba por aí. A situação ainda fica pior. Por quê? O PDT, de uma maneira extremamente contraditória ao tudo que o partido acumulou, segurou, acolheu para si nos últimos anos, o PDT vem dando uma guarita imerecida ao governo Lula em relação ao que o governo Lula quer fazer no Congresso Nacional, que é tirar da classe média para dar aos pobres e manter os ricos dentro do que os ricos têm, riqueza, sem mexer em privilégios, como o presidente Lula falou que faria em 2022. Então o PDT continua nessa sinuca de bico e o Ciro continua denunciando o governo Lula por causa disso tudo. E aí o que culminou? Culminou que Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, ele aciona a Advocacia Geral da União, a AGU, para processar o Ciro. Por quê? Porque o Ciro falou a verdade. O Ciro falou que o Lula está querendo aí transformar o pobre em um loteamento para conseguir enriquecer ainda mais o banqueiro, né? Então o Lula entrou com esse processo e, vou te contar, o PDT fez uma nota belíssima em defesa do Ciro. O PDT fez uma nota belíssima, só que não. O PDT não moveu uma palha com uma nota em defesa do Ciro diante desse verdadeiro ataque, dessa censura que o Ciro sofreu do presidente Lula. E nesse meio tempo, Ciro continua falando sobre o Brasil, como sempre o faz, e as pesquisas de intenção de voto, inexplicavelmente com Ciro Gomes falando que não será candidato em 2026, o que acontece? O Ciro está ali pau a pau entre os 3 a 4 primeiros colocados ali das pesquisas. Em cenário de segundo turno, Ciro ganha de todos, como a gente já falou aqui de uma pesquisa. Em cenário de primeiro turno, o Ciro ele já passa ali a estar tecnicamente empatado com pessoas como Tarcísio, ele já passou há muito tempo de Haddad e agora ele está ali pau a pau com, por exemplo, pessoas como Michele Bolsonaro, o próprio Jair Messias Bolsonaro, o próprio Lula. Então há margem de crescimento para Ciro também nesse ponto. Mas ao que tudo indica, essa moralidade política que o Ciro levou ao PDT parece não estar agradando o PDT. Por quê? É óbvio a falta de apoio que o Ciro Gomes tem dentro do Partido Democrático Trabalhista. E o que ele está fazendo? Ele está criando alianças com outros partidos. E dessa vez ele foi além da aliança, dessa vez deve se desfiliar do PDT para se filiar em outro partido. Ao que tudo indica, será o PSDB do seu amigo Tasso Gereissati. Matérias jornalísticas dão a entender que Tasso Gereissati já está negociando com o Ciro ou para se candidatar a governo do estado do Ceará ou para presidente da República em 2026. Ou vai ser uma coisa ou outra. No caso do Ciro sendo candidato à presidência do Brasil, Tasso Gereissati seria candidato ao governo do estado do Ceará. Então, ao que tudo indica, Ciro finalmente vai se desfiliar desse partido que não aceitou a honradez que Ciro, com seu projeto de país, representa para um partido e prefere ficar com os vendilhões da República, aí no governo Lula III. É lamentável e a gente espera que o PSDB possa, como já fez em outra hora, receber o Ciro. O Ciro vai ter um papel agora muito interessante
para a gente perceber dentro do PSDB, que é o de reestruturar um partido que está ali bem danificado do ponto de vista, né, do que já foi um outro dia. E aí figuras como Tasso Gereçar, o próprio Aécio Neves vão estar junto com o Ciro, aí, junto também com o Marconi, que é o presidente nacional do PSDB, para reerguer o partido a partir das eleições do ano que vem, ver se o partido volta a crescer no Brasil. Muitas pessoas vão dizer, mas agora o Ciro vai estar do lado do PSDB, que sempre foi oposição ao governo Lula, mesmo enfraquecido diante aí da família do clã Bolsonaro. Qual é a diferença que nós temos agora? O Ciro, ele vai levar a honradez do projeto que ele representa ao PSDB. E aí, meus amigos, vai ser muito difícil pegar qualquer personalidade discutível do PSDB e colocar ali na pecha do Ciro, porque o Ciro tem um projeto de país, o Lula tem um projeto de poder. Não importa a personalidade política que tenha dentro do PSDB. A honradez do Ciro muito provavelmente vai fazer toda a diferença. A honradez que o PDT disse: não queremos, passar bem, tchau para você. Que o PDT ele possa aí continuar abraçado então com o governo Lula e colher aquilo que está plantando.